E aí, galera, bom dia. A prova foi hoje ou vai ser amanhã? Foi hoje. Foi hoje. E aí? E aí? Fala, Maria. Como é que foi a prova? 10? Aham. Tirou 10? Ah, rapaz. Manuel, 10 também? 10. Tava fácil então a prova. Vou aumentar a dificuldade da prova. Eu chorando internamente, eu vi o Jonathan falando isso, né? Não, Pô, vocês estão... Deixa eu dar uma olhada nas notas de vocês aí. Vou olhar rapidinho aqui. Enquanto vocês estão acessando a sala. Tarará, tarará, tarará. Não, mas acho que estava tranquilo também. Não é que estava tranquilo, não é que é fácil. Essa matéria, ela vem à medida que você vai adquirindo, assim, ela vem sempre só acrescentando novas informações, né? Então, quem aprendeu aquilo lá no começo, né, de corrente, associação de resistores e tal, não vai ter mais, não tem mais dificuldade mais, né? É assim mesmo. Só não acho, né? VH, história. Acho físico nem ser comparado nem pelo caramba. Deixa eu pesquisar aqui física. Pra ver se aparece alguma coisa. Primeiro, rapaz. Não vou achar, não. Meu Deus. Acho que eu achei. Tem 6 pessoas querendo entrar. Deixa eu permitir as pessoas para entrarem aqui. É curiosidade, tá, gente? Só vou ver de curiosidade mesmo. Tem que digitar isso depois? Como que o Zoom pesa, né? Assim. A média da nota, eu tive número de participantes. Eu tive 15 pessoas que tiraram 10, 15 da sala de 37. Eu tive uma pessoa que tirou 1 ponto. Vamos ver isso num gráfico para ver. Acertou só uma questão? Ah, Quem foi? não posso falar, né? Poxa, você expõe aí. Ah, outra curiosa. Muito problema a vida aí. É. Tinha que ser Maria Clara, né?
Então, ó. Deixa eu acessar esse documento aqui. Então, muita gente, ó, tirou 10. Muitos. Só que só que tem um problema, né? Só que tem um problema. Teve gente que fez 2 vezes a prova. Teve gente que fez 2 vezes a prova. Camille mesmo fez a prova 2 vezes. Camille Casagrande. Eu? Você enviou a prova 2 vezes. Tem 2 nomes seu aqui. Não vi isso não. Será que não é Camila, não? Não, é Camille Casagrande. Você enviou a prova... Talvez foi um bug da internet. Você enviou ela 8h48. Depois enviou de novo 9h39. Só se foi o Google, porque 9 e pouco nós estávamos na aula de Gustavo. Provavelmente deve ter sido um bug da internet em Bananal, né? Bananal, às vezes, a internet dá uma bugada aí. Não, tá chegando a internet aqui ainda. Mas a gente desconsidera todas essas notas aqui depois de 9, assim, vocês têm até 9 horas para fazer. Então, quem fez depois aí, a não ser que tenha justificativa, né, a gente não vai aceitar. Entendeu? Então, tem alunos aqui que quem fez depois a gente não aceita, a não ser que tenha justificativa. E quem faz depois, ó, fora. Vocês têm até 9 horas para enviar. Mas beleza, o resultado não foi ruim não, tá? O resultado foi bom, a galera acima da média. Resultado bom. Melhor fazer prova assim do que fazer presencial, né? Vamos ver se essas notas continuam assim quando for no presencial, né? Se tiver presencial, né? Mas vai ter. Se não tiver esse ano, tem o ano que vem. Pode Não, deixar então, só tranquilo. ano que vem, né? Pode deixar. Eu quero ver se está aí no simulado, assim, essa mesma pegada, entendeu? Essa mesma pegada no simulado ano que vem, simulado SAS. Quero ver se o Emanuel consegue tirar em primeiro lugar de novo, como ele já tirou já em física lá no... Foi no 9º ano ou foi no primeiro, Emanuel? Acho que foi o nono. No 9º, né? Então. Quero ver se ele consegue ainda. Cara, eu cobrar aqui, ó. Aquelas aqui até hoje não teve. Nem pra sair só pra, sei lá. Então, sai cara, a você é gente foda, tem... né? Então, a gente tem, assim, são muitas escolas pelo SAS, né? Já tivemos, no 3º ano, um aluno que ficou entre os 10 primeiros, ficou em 3º geral. São mais de 10 mil alunos, tá, gente? É aluno pra caramba que faz. Então, já tivemos aluno que tirou em 3º. E ela passou em medicina, essa aluna. Fácil. Passou, assim, de prima, tá? Pou. Fácil. Tá voando ela. Mas vamos espelhar minha tela aqui para a gente começar a nossa aula, né? Então, gente, eu assim, para não ficar falando muito, eu peguei um videozinho bem curtinho aqui, ó. São 2 minutos e 20 que ele fala um pouquinho sobre como que surgiu o capacitor, que é o nosso próximo capítulo. Aquele capítulo já foi. E se quem quiser, eu coloquei lá que tarefa online. Só que desse capítulo, eu não vai entrar na composição da nota essa tarefa online. Quem quiser fazer, tiver dificuldade, quiser me perguntar, suave. Eu não vou cobrar especificamente como nota, mas sim aquele aluno que está a fim de aprender mais, segue nesse capítulo que nós estávamos, tá? Então vamos pro... Deixa eu mostrar aqui o capítulo que nós estamos. Então, estamos no nosso livro 2, tá? Estávamos no capítulo 16 e agora vamos falar do capítulo 17, capacitores. O capítulo 17 e o capítulo 18 são simplesmente concomitantes. Então, ou seja, entendendo o 17, eu já faço o 18 e acabou, que o 18 é muito rapidinho. Então, 17 e 18, provavelmente, a semana que vem eu já acabo esses 2 aí. Mesmo que hoje seja a minha última aula com vocês, a semana que vem eu terei mais 3 aulas, então a semana que vem eu vou acabar o 17 e o 18, tá? Porque eles são muito pequenos, tá?
Quem quer fazer só Enem, capacitores, eu tenho duas questões do Enem. Uma antes de 2009 e uma depois de 2009. Então, quer dizer que não é um assunto recorrente na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. A pergunta é, caiu uma vez de 2009 para cá. Professor, então quer dizer que eu preciso estudar? Depende. Se você quer fazer exclusivamente Enem, não. Mas se você quer fazer faculdades particulares ou outros vestibulares, a resposta é sim. Então, ainda não sei ainda o que você quer fazer. Acho que vocês também estão meio perdidos no que fazer. Se vão fazer uma federal, se vão fazer uma particular, se vão insistir na federal. Tem gente que consegue insistir. Tem gente que fala assim, não vou ficar aqui não, vou fazer uma particular mesmo e vou embora. Tem gente que não queria insistir, mas não tem dinheiro para pagar. Então, aí, depende do custo, do sonho, é muito caro. Por exemplo, bancar uma faculdade de direito particular é muito caro. É caro. Eu não sei se você tem desconto, mas é muito caro. As mensalidades são altas. Deve estar quase 3 contas aí no estado, aí, as faculdades. Mais o custo com material. Você deve gastar brincando aí 5 pau todo mês aí para fazer odonto. Fora alimentação, essas coisas. Medicina já é 7 conto. Então, quer dizer que depende muito aí dos que você vai fazer. Os outros cursos são mais em conta. Mas aí, o ano que vem, eu acho que vocês vão decidir o que vocês vão fazer. Então, professor, se já tem ideia, olha só, professor, eu quero fazer medicina, não tem essa grana para pagar isso por mês, eu vou ter que insistir na federal. Então, capacitores não entram no rol de assuntos que vocês vão ter que estudar. Então, isso vale uma reflexão, né, do fator financeiro, pesa bastante, né, do fator financeiro. Isso aí depende muito da realidade financeira de cada um. Mas a gente vai estudar capacitores. E vocês vão ver que é muito fácil. Por que o Enem cobra? O Enem não cobra? Ele não vê muita aplicabilidade no cotidiano para vocês disso. E realmente não tem muita aplicabilidade no cotidiano. A não ser que você mexa com equipamentos elétricos, eletrônicos, e vocês vão ver vários capacitores nesses equipamentos eletroeletrônicos. Então, se o aluno for fazer um curso técnico, né, um curso tecnólogo, ou se ele vai fazer uma faculdade de engenharia eletrônica, engenharia elétrica, né, ou essas engenharias voltadas para desenvolvimento de materiais eletroeletrônicos, ele vai ver muito capacitores desses, que são esses que estão aí na figura para vocês de vários formatos. E os mais comuns seriam esses cilíndricos. Mas tem um cilíndrico, tem um chato, tem vários modelos diferentes. Então, vamos ver um vídeo como que isso surgiu. Depois eu explico para que isso serve. E depois nós vamos calcular as grandezas relacionadas a esses capacitores. Tá? O vídeo é bem pequenininho. Show! Neste vídeo, vamos aprender de forma resumida a história do capacitor. O capacitor, português brasileiro, ou condensador, português europeu, é um componente que armazena cargas elétricas no campo elétrico, acumulando um desequilíbrio interno de carga elétrica. Historicamente, a ideia de seu uso baseia-se na garrafa de Leyden em 1746. Por Pieter van Sembroek, na cidade de Leiden, na Holanda. Em outubro de 1745, Ewald Georg von Kleist descobriu que uma carga poderia ser armazenada conectando um gerador de alta tensão eletrostâtica por um fio a uma jarra de vidro com água que estava em sua mão. A mão de von Kleist e a água agiram como condutores, e a jarra como um dielétrico, mas os detalhes do mecanismo não foram identificados corretamente no momento. Von Kleist descobriu, após a remoção do gerador, que ao tocar o fio, o resultado era um doloroso choque. Em uma carta descrevendo o experimento, ele disse: "Eu não levaria um segundo choque pelo reino da França." No ano seguinte, na Universidade de Leiden, o físico holandês Pieter van Sembroek inventou um capacitor similar, que foi nomeado de jarra de Leiden. Daniel Gralat foi o primeiro a combinar várias jarras em paralelo para aumentar a capacidade de armazenamento de carga. Benjamin Franklin investigou a jarra de Leiden e provou que a carga estava armazenada no vidro, e não na água como os outros tinham suposto. Ele também adotou o termo bateria.
posteriormente aplicada a um aglomerado de células eletroquímicas. Jarras de Leyden foram utilizados exclusivamente até cerca de 1900, quando a invenção das transmissões de rádio, em 1899, criou uma demanda por capacitores padrão e um movimento constante para frequências mais altas, necessitavam de capacitores com baixa capacitância. No início, capacitores também eram conhecidos como condensadores, um termo que ainda é utilizado atualmente. O termo foi usado pela primeira vez por Alexandre Volta em 1782, com referência à capacidade do dispositivo de armazenar uma maior densidade de carga elétrica do que um condutor normalmente isolado. Quem gostou, deixa aquele joinha. Então, galera, só para a gente ter uma ideia, né, do que é isso e o que vocês precisam saber. O que vocês precisam saber disso aqui é que o que são capacitores ou condensadores? São dispositivos capazes de armazenar cargas elétricas. Então, eles teve origem lá na garrafa de Leyden e eles foram sendo muito utilizados até o iníciozinho do século XX. Depois deixaram de ser muito utilizados e, a partir desse momento, criou-se esses capacitores mais condensados. E aí, um exemplo muito comum de capacitores que nós temos no nosso cotidiano são um desfibrilador. Né? Quem assiste aquela série Grey's Anatomy, qualquer série médica, é muito comum o cara falar carrega, aí eles carregam aquelas duas placas, né? Aí o médico vai e descarrega aquilo no peito de um indivíduo que está sofrendo uma parada cardiorrespiratória, uma parada cardíaca. O que é então esse capacitor? Então esse capacitor ali dentro, ele tem as armaduras, vamos explicar o que são essas armaduras. Essas armaduras são carregadas com cargas positivas de um lado e negativas da outra. E no meio dessas armaduras eu vou ter o quê? Dessas placas, eu vou ter um dielétrico. O que é um dielétrico? Dielétrico é um material que é não condutor. Tá? Então nós vamos se carregando com cargas de sinais contrárias e essa carga fica armazenada ali, porque elas não conseguem sair porque eu tenho um dielétrico. Se eu pegar esses dois fiozinhos aqui, ó, esses dois fiozinhos que estão saindo desses capacitores, deixa eu riscar isso para a gente. Se eu pegar esses dois fiozinhos aqui, ó, que estão saindo desses capacitores, e encostar um no outro aqui, ó, você vai ver que ele vai ser descarregado rapidamente. E aí que está o problema, né? Tem capacitores desse que armazenam cargas gigantescas, que talvez você seja eletrocutado devido, por isso, na carta de Von Clark, que ele disse para a gente que ele disse que ele não tomaria um segundo choque desse nem pelo reino da França. Então, por que ele? Porque dependendo da quantidade de carga armazenada nesses caras, o choque realmente é muito intenso e pode ser, inclusive, incompatível com a continuidade da vida. Você pode ter uma parada cardíaca aí e, consequentemente, morte. Né? Então, isso está presente em qualquer equipamento eletroeletrônico, está presente lá nos capacitores, está presente no ventilador. Então, quando você liga o ventilador, aí aquele arranque inicial do motor, ele utiliza cargas armazenadas nesses capacitores. Então, ele usa essas cargas para dar aquele arranque inicial e depois ele vai usar a energia elétrica que está sendo aportada para ele. Tá? Então, capacitores são dispositivos elétricos que armazenam carga elétrica. Em flash de câmeras também nós temos capacitores. Inclusive, teve uma questão do Enem que falou sobre esses flashes dessas câmeras. Então, esses flash de câmeras são o seguinte, eu tenho um capacitor que quando eu aperto um dispositivo, né, quando eu aciono esse dispositivo, elas descarregam e essa carga é fornecida por uma lâmpada, para uma lâmpada. Aí essa lâmpada, ela acende e ela apaga. Esses capacitores, esse é um problema dele. Eles armazenam e quando eles descarregam, ele descarrega tudo de uma única vez. Diferentemente de eu ter uma pilha, uma bateria, que ela vai fornecer nessa carga gradativamente. Os capacitores, não, eles carregam isso de uma única vez. Então, uma vez carregado, eles demoram um tempo para carregar. A gente calcula o tempo que eles demoram para carregar, mas não a nível médio. Mas a gente tem como saber quanto tempo que esse capacitador demora para carregar, mas eles descarregam imediatamente. Então, uma vez
eu liguei as duas placas, eu conectei essas duas placas, elas vão descarregar muito rápido. Hoje, as nossas telas de celulares, elas são telas sensitivas, mas existem também celulares com telas capacitivas, também assim como o teclado também. O nosso teclado de computador, a maioria deles são telas capacitivas. Então, quando você toca uma tecla do seu teclado, do seu notebook, você faz o quê? É como se estivesse conectando esses dois fiozinhos. Então, você conecta as duas placas e você faz com que esse capacitor daquela tecla é descarregado. Aí, esse aporte de carga, que é pequenininha, não vai te dar um choque, né? Mas esse aporte de carga ele vai ser lido por um sistema interno, que ele vai ser codificado isso em uma letra. Então, eu consigo associar cada letra dessa do meu teclado a um tipo de descarga elétrica que está associado. E isso digita a letra para você lá no seu da sua tela. Então, o teclado funciona como telas capacitivas. Celulares, os primeiros touch também era capacitivo. Hoje elas são muito mais sensitivas do que capacitivas. Inclusive, uma questão do Enem falou de telas capacitivas. Falou sobre isso também numa questão de física do Enem. Tá claro? Então, continuando aí, vamos adentrar agora o nosso capítulo, já passei o vídeo falando sobre o histórico, já descrevi as suas aplicabilidades no nosso cotidiano, aonde nós vamos encontrar isso, e chamo a atenção, se vocês encontrarem um desse, não toquem, a gente não sabe qual é a intensidade, qual é a quantidade da carga por ela armazenada, a gente não sabe se, ao ser eletrocutado, eu vou conseguir, né, ser resistente a esse choque, então, melhor não tocar. Viu isso? Não mexa, você não sabe se está descarregado. Alunos de eletrônica, elétrica, que fazem curso técnico, adoram ficar brincando com isso, tocar um com o outro, só para ver a centelha, né, porque a descarga é tão grande que acaba ionizando o ar e aparece aquelas centelhas. Eles adoram ficar vendo isso. Oi? É massa isso. É massa, né, fazer isso, né? Nossa história do cara. Só que a gente, assim, quando eles... Essas de rádio, né, isso não tem muito problema. TV, né, dependendo, não tem muito problema. O problema é quando eu pego de motores e de equipamentos mais robustos, aí vai dar merda, tá? Se não tem problema, assim, se você for eletrocutado, você vai tomar um formigamento, talvez uma pequena vermelhidão no dedo, nada além disso. Mas eu recomendo não mexer, tá? Galera, então vamos seguir aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Então, como eu disse para vocês, capacitores ou condensadores, a gente chama mais capacitores, condensador é um nome europeu, né, do português europeu. São dispositivos contidos por dois condutores, os quais são chamados de armaduras, como eu disse para vocês, ou placas, separadas por um material isolante ou dielétrico. Isolante, escreva a palavra embaixo aí, dielétrico, que é muito comum aparecer para a gente esse termo dielétrico. Lembra que dielétrico é um isolante. Tá? Que pode ser um vidro, uma parafina, papel, óleo, ou, em algumas situações, o próprio ar. Tá? De acordo com esse formato dessas suas armaduras, eles vão ser classificados e a gente não cobra essa classificação. Não vi nenhuma questão de vestibular cobrando essa classificação, se eles são cilíndricos, se eles são planos, são esféricos. Então, a gente nem precisa ficar se preocupado com isso. Mas é só você olhar para o formato, você já consegue imaginar como é que eles são. A história está aqui, né? Eu gostaria que vocês dessem uma lida nessa história que foi que eu passei lá para vocês. E aqui a gente começa a falar um pouquinho sobre o que é essa capacitância. Então, a capacitância de um gerador, de um capacitor, é a capacidade que ele tem de armazenar essas cargas elétricas. Mas para ele armazenar essas cargas elétricas, ele tem que ser colocado em um local onde tem uma diferença de potencial. Tá claro? Daí o U aí embaixo. Então, a capacitância desse meu gerador, que será medida em farad, que eu vou usar o F, em homenagem a Faraday, nós vamos usar o farad, tá? Não pode confundir farad com Faraday.
Então, a capacitância é a razão entre a carga. Lembra que essa carga ela é medida em coulomb, tá? Coulomb. Dividido pela DDP, que é medida em volt. Então, a capacitância de um capacitor é uma razão entre a quantidade de carga por ele armazenado pela DDP que a tal ele foi submetido. Então, eu vou dividir coulomb por volt e vou obter o farad. Gente, como essas cargas são muito pequenas, inclusive nós já discutimos isso lá no começo da nossa elétrica, nós estamos chegando ao final da elétrica, tá, gente? Estamos chegando ao final, hein? Estamos acabando a elétrica, daqui a pouco a gente começa magnetismo. Então, ó, essa minha carga elétrica, que ela é medida em coulomb, vou escrever aqui. Lembra que a gente usava aqueles múltiplos? Milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb e picocoulomb. Nós usávamos isso. Mili 10 a menos 3, micro 10 a menos 6, nano 10 a menos 9 e pico 10 a menos 12. Eu vou usar a mesma coisa para capacitor, para capacitância. Então, a minha capacitância ela pode vir expressa em milifarad, ou ela pode vir em microfarad, ou em nanofarad, ou ainda em picofarad. Os mais comuns, mili e micro. Então, apareceu milifarad, eu já sei que é 10 a menos 3 farad. Apareceu micro, eu já sei que vale 10 a menos 6. Tá claro? Então, assim como as cargas, a minha capacitância também pode ter submúltiplos. Show? Anota isso aí para a gente dar sequência. Eu vou... Cara, assim, eu estava até conversando com o Danilo sobre a respeito dos nossos... Como é que nós estamos aqui em relação à matéria. Eu acho que no segundo ano a gente está tranquilo, tá, gente? Eu acho que a gente consegue, sim, concluir toda a matéria prevista para o ano letivo, independentemente do retorno ou não, tá? Independente do retorno ou não, nós vamos conseguir cumprir. Nós estamos indo para o livro 5. Não, nós estamos saindo do livro 5. E depois nós temos que ir para o livro 5 da Física 1. Mas acredito que nesse giro de 3 aulas aí, a gente consegue terminar. Nós ainda estamos no mês de setembro. Hoje são 24 de setembro. Eu acredito que, no mais tardar, segunda semana de outubro, eu acabo esse livro 5 de vocês e vou para o livro 5 da Física 1. Que aí eu devo ir até novembro. Aí em novembro eu terei o livro 6 das duas físicas para concluir. Então, acredito que lá em outubro eu devo concluir os livros 5 das duas físicas e já vou entrar no livro 6, que seria o nosso final, lá em novembro. Aí nós teríamos o mês de novembro e um comecinho de dezembro para concluir. Então, independentemente do retorno ou não, eu acho que com vocês eu consigo concluir toda a física. Isso é um ótimo... Uma ótima coisa pensando no ano que vem, né? Que o ano que vem é a Vera para a gente, né? O ano que vem é onde a gente separa crianças de meninos, é onde a gente vai descobrir se nós vamos, se vocês irão ou não para a universidade. Gente, como que se dá um processo de carga do capacitor? Então, lembra, gente, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter uma diferença de potencial, é claro, uma diferença de potencial. Aí eu quero que vocês entendam o seguinte. Galera, lembra que a gente sabe, né, nós sabemos que a corrente não é assim do positivo para o negativo. Nós sabemos que quem migra são os elétrons. Então aqui eu tenho polo positivo e negativo, e os meus elétrons, aqui é meu gerador. Vou colocar um Gzinho de gerador. Então, aqui é meu gerador. Aí, isso aqui é meu capacitor. Então, o que vai acontecer, galera? Vai acontecer assim, ó. Os meus elétrons vão sair daqui e vão migrar para essa armadura, para essa placa. Então, ela vai ficar carregada o quê? Negativamente. Como aqui eu tenho um dielétrico nesse meio, dielétrico,
elétrico nesse meio, esses elétrons não conseguem passar para outra armadura. Mas lembra da indução? Lembra do processo de... Nós temos 3 processos de eletrização. Por atrito, por contato e por indução. Então, por indução, eu vou induzir... Como essa placa vai ficar negativa, eu vou expulsar os elétrons dessa outra placa, para ela ficar carregada positivamente. Tá? Eu vou expulsar. Então, os meus elétrons dessa armadura aqui vão ser expulsos. Eu não quero que você entenda que esses elétrons que estão indo agora para o polo positivo do meu gerador são os mesmos elétrons que saíram daqui do polo negativo. Não são os mesmos, porque eles só foram até essa placa negativa e pararam. Aí eles vão acumulando ali até quando? Eles vão acumular ali até eu ter elétrons nessa outra armadura. Vai chegar uma hora que esses elétrons daqui não vão ser mais expulsos porque essa armadura negativa já atingiu o seu máximo de carga. Já atingiu sua carga máxima. Já atingiu sua carga máxima. E aí, quando ela atinge sua carga máxima, esses elétrons param de migrar. E aí, os elétrons, a corrente cessa, a corrente não circula mais. Se a minha armadura adquiriu a carga máxima, os elétrons param de seguir. Então, aqui, ó, a minha corrente elétrica vai parar. Carregou o meu dispositivo. Eu quero que vocês entendam que a carga positiva, né, armazenada na placa positiva, é sempre igual à carga negativa em módulos, tá, gente? Em módulos. Claro, então quer dizer que se essa aqui tiver menos 10 coulombs de carga, a outra também vai ter o quê? Mais 10 coulombs. As cargas são sempre iguais. Lembra, na eletrização por indução, os corpos adquirem carga de mesmo módulo, porém de sinais opostos. Tá? Professor, então o que eu vou usar para a carga desse gerador? Eu vou somar as duas? Não, se somasse as duas daria 0. Eu vou somar o módulo das duas? Também não. A carga do meu capacitor é igual ao módulo dessas cargas a quaisquer. Então, pode dizer que a carga do meu capacitor é igual à carga positiva armazenada na armadura positiva, que é igual à carga armazenada na armadura negativa. Então, se você falou que é 10 coulombs de cargas negativas na armadura negativa, é mais 10 coulombs de carga na armadura positiva, então a carga desse meu capacitor também é 10 coulombs. Usando esses valores aqui, vamos calcular a carga armazenada nesse capacitor? Então, olha só, capacitância é igual a carga dividido por DDP. A capacitância, ele falou que vale 100 microfarad. Então, eu vou colocar aqui, 100. Não posso esquecer que é micro. Q dividido por 12, que é volts. Vou multiplicar aqui, então a carga armazenada vão ser 1.200 microcoulomb. Professor, eu quero... Tem como eu diminuir esse número? Tem, eu vou andar 3 casas para frente, olha só. Ó, 1, 2, 3. Se eu andei para frente, é 10 ao cubo. O que é micro? É 10 a menos 6. Se eu multiplicar 10 ao cubo vezes 10 a menos 6, o que eu vou obter? 10 ao cubo. 10 ao cubo. Então, ficou assim, ó, 1,2 vezes 10 ao cubo, coulomb. O que é 10 ao cubo? 10 a menos 6. 10 a menos 3, né? O que é 10 a menos 3? Mili. Então, posso dizer que esse meu capacitor adquiriu carga de 1,2 milicoulomb. Show? Introduzimos capacitores. Vamos continuar a semana que vem. Fechada, semana que vem nós vamos continuar. Por hoje é só. Tá? Tenham um bom dia. Parabéns pelo resultado da prova de vocês hoje de física. Continuem assim. E até a semana que vem.
Um ótimo final de semana para vocês e J10 partiu. Fui. Abraço. Abraço a todos. Falou, Jonaci. Valeu, meu Tchau, brother. Tamo Jonaci. junto. Tchau, tchau. Valeu, professor. Beijo. Outro. Tchau.